Olá! Se você escolheu a sua profissão, ama o que faz, mas ainda acha que não está sendo assim tão bem remunerado, o Rota do Sucesso preparou um episódio exclusivamente para você. Hoje vamos trazer aqui Carolina Santoianni, doutora oftalmologista veterinária que, assim como você, também pensou em desistir da profissão em algum momento. Mas ela encontrou um caminho, um nicho lucrativo no seu negócio. E ela vai contar detalhe por detalhe como ela conseguiu esse feito. E aí, doutora Carolina, seja muito bem-vinda Obrigada, ao obrigada Rota pelo do Sucesso. convite. Estamos aqui, né? Como sempre, no coração. A gente tem amizade antiga, mas é muito Verdade. bom a gente poder conversar, né? Sobre essa parte de carreira. Você sabe que você é um exemplo aí para mim. Faz, talvez durante essa conversa a gente vá vendo como que seus exemplos me influenciaram. Pois é. E aí, vamos começar então falando um pouco sobre tua carreira, como iniciou, aqueles momentos assim que deu uma balançada. Ó, minha carreira ela começou desde que eu nasci. Já sabia, né? Da barriga da mãe já sabia. Eu sempre gostei de veterinária. E veterinária em si era a minha escolha, né, na profissão. Então, eu acho que isso é uma parte importante na vida da gente, quando a gente faz o que gosta. Então, eu sempre gostava de bicho, nunca pude ter um cachorro. Eu queria muito ter cachorro desde criança, mas não rolou, enfim. E eu não podia ver um bicho na rua, eu pegava e levava para casa. Né? Mas se essa pergunta respondendo muito friamente, desde quando começou minha carreira, começou desde sempre. Na época do vestibular é que eu disse, agora eu vou fazer veterinário, porque já era a continuação do que já estava feito, né? Eu lembro que você ia muito para a fazenda do seu avô, É, tinha aquele bi- vínculo com cavalos, né? eu adorava E bicho. Eu gostava em especial de cachorro, né? Era assim, meu amor era cachorro. Com gato, eu tinha um probleminha com gato. tem alergia também, né? Não era alergia, era assim, quando era criança eu tava fazendo um carinho ali no gato, e não sei se você sabe, mas o gato, o povo que tá do gato aqui vai dizer pra mim se não acontece isso, né? Você começa a fazer carinho no gato, aqui a cabeça do gato tá aqui, o rabo tá aqui. Aí você começa a fazer carinho assim no gato, aí ele vai andando, né? Aí ele Sim. levanta ainda assim um pouquinho, aí quando chega no rabo ele volta, aí vem com a cabeça de novo, né? Aí você vai e começa de novo, ele fica girando. E o gato, eu tava fazendo carinho nele, eu era criança, quando eu tava chegando no rabo, que ele virou, ele veio e me mordeu. Aí eu tomei um susto, assim, um choque na hora. O dente do gato é uma agulhazinha, né? Fura. Sim, Aí eu fiquei com dói. trauma de gato ali naquele momento, fiquei com ódio, assim, achei que gato era traiçoeiro. Depois é que eu vim descobrir que aquela mordidinha é mordida de carinho. Carinho. Mas eu cresci achando que era traiçoeiro o gato. E aí depois, realmente, quando eu estava no consultório atendendo, eu comecei a ter que mexer, manipular com gato, então eu fui aprendendo a lidar com eles, né? Então acabou Eu sempre virando. acho muito bonito, assim, quem já sabia o que ia ser desde pequeno, que a gente, não, vou ser médico, você é veterinário, você, enfim. E aí, como é que pra você ficou muito latente isso? Oh, eu acho que toda carreira existe o lado de quem vê de fora. Não tem até uns memes hoje que o pessoal brinca, né? Como minha mãe me vê, como eu me vejo, Sim, né? Então, assim, eu me via, eu só sabia de uma coisa, eu queria mexer com o cachorro, eu queria brincar, tocar, examinar, cuidar, eu só sabia disso, né? Mas eu não sabia, eu tinha muito medo de sangue. Então eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que eu vou cuidar de bicho se eu tenho medo de sangue? Como é que vai ser isso, tal? Aí eu ficava imaginando um cachorro todo ensanguentado, assim, eu dizia, deixa eu imaginar para ver se eu vou aguentar. Aí eu pensava e dizia, não, tá ok, tá de boa. Acho que o amor era tanto, né, que eu dizia assim, vai dar certo. Eu não ficava muito pensando nisso. Mas quando eu entrei na faculdade, eu me deparei com, tipo, o terror, né? Porque na faculdade a gente tem aquela questão do método de ensino, da forma como você vai levando as coisas, que na minha concepção tem um lado muito moroso, muito devagar, você sentar e ficar horas ali estudando. Eu até estava brincando esses dias numa conversa de café da manhã assim com minha sogra e com o meu marido, ela dizendo assim, nossa, o tempo está passando muito rápido. Quando eu era criança, não parecia que passava tão rápido. Eu disse, não, se for depender da escola e da faculdade, eterno. parece que é eterno, porque você senta aquelas tardes que você passa sentado na sala de aula com um monte de gente, né? É sufoco. Parece que o tempo não passa. Então, ela dizia assim, parecia que demorava um século para chegar o Natal, né? Tinha isso, tipo, E ganhar o presente, né? hoje em dia as coisas são mais dinâmicas para a gente, né? Porque a gente não está sentando, a gente está usando o nosso tempo de forma mais dinâmica.
a gente vai, faz compra e sai, atende animal e você atende seu cliente, né? Sim, Então, tudo é tão dinâmico que passa o tempo mais rápido. Então, quando foi que a coisa realmente aconteceu para mim? sim. Eline, que pergunta, hein? Essa pergunta é profunda. Não aconteceu para mim a veterinária enquanto eu estava na faculdade, não, porque na faculdade para mim eu era um estudante. Ali para mim eu ainda estava indo para a sala de aula, estudar, e eu não via. Eu ia ser veterinária quando eu estivesse pegando no animal ali, tocando, né? Não aconteceu durante a faculdade, não aconteceu assim que eu me formei, porque eu me deparei com o mercado e disse, meu Deus, o que é que vai ser de mim nesse mercado? O que é que eu vou fazer? E nessa época eu tinha uma concepção de que para ganhar dinheiro eu tinha que ter uma clínica, ter uma estrutura, telhado, clientes, funcionários, ar-condicionado, mesa, tudo ali. E eu dizia, eu não tenho condição, zero condição de eu investir nisso tudo. Eu não tinha dinheiro mesmo para isso, Não né? nasce rica. Não nasci rica. E não tem assim, não tinha pai e mãe que tivesse já uma clínica. Então eu olhava e disse assim, isso zerou. Então, quando eu saí da faculdade, eu tive uma visão geral. Eu olhei assim, o que é que me espera, o que é que me espera no mercado. E eu disse, lascou, lascou. Acho que muita Eu acho que muita gente se sente assim, sabe? Eu fui para Sim, uma palestra recentemente que ela colocava aquela música do Guns N' Roses, que quando ela terminou a faculdade era Welcome to the Jungle. Tipo assim, pronto. venha pra A selva selva que para a agora tu vai selva. ver o que é bom. Nesse momento, eu acho que eu pensei um pouquinho em desistir. Nesse momento, porque eu disse assim, bom, o que é que vai ser de mim? De verdade, eu pensei isso mesmo. Por que que eu pensei isso? Porque eu fazia estágio numa clínica Sim, já grande, conceituada. Eu olhava para o veterinário, dono da clínica, e dizia, pronto, esse cara é rico, ele é o dono da clínica e eu tenho que ser igual a ele para poder eu ter dinheiro, né? Como eu sim. me formei e não tinha o dinheiro para investir nisso, eu disse, lascou, eu não vou ter a minha clínica, não vou ser rica, não vou. E vou trabalhar como? Aí eu fui ter uma visão geral do mercado. Eu disse, ou eu dou plantão, que era o que tinha disponível naquele momento, Sim, e eu já tinha tido uma experiência com plantão na época de faculdade, como estagiária. E sim. eu era auxiliar do veterinário. Então, como auxiliar do veterinário, o que é que eu fazia? Eu tinha que acordar de hora em hora para aplicar medicação nos animais que estavam internados. Eu tinha que limpar as gaiolas, ajeitar o soro. E eu odiava aquilo. Eu não gostei. Por quê? Porque Aquilo, para mim, noite foi feita para dormir. Não, você. e aquilo Lógico. não era veterinário em si, né? Você tava. Não, até é. É, Você está não é. cuidando, administrando medicação, está Mas não cuidando do talvez o que você animal. quisesse fazer. Mas é porque fisiologicamente mesmo, para mim Ah, não entendi. funcionava. Meu corpo, eu preciso dormir à noite, então não rolou, né? Então quando eu disse, pô, o que vai sobrar para mim agora é plantão, e eu sequer segurança tinha de fazer plantão também, que eu não sei se isso acontece com muita gente, mas eu não considero que eu saí da faculdade preparada. Eu não considero. Eu Ah, isso saí aí eu com acho que medo. acontece com muita gente. É porque assim, eu acho que na faculdade, eu não sei se todas as faculdades são assim, mas na minha, eu vi muita teoria e teoria de, assim, pensa, veterinária, a gente tem área de inspeção, área de inspeção de alimentos, carne, leite, a gente tem área de aves, área de silvestres, animais que estão animais selvagens, grande Grande porte, porte no interior, né? Assim, cavalo, cavalos. boi, né? Então a gente vê um pouco de tudo. Agora imagine, em 5 anos e meio, que é o tempo de uma faculdade, você vê um período você vai ver bovinos, outro período você vai ver aves. São 6 meses só você aprendendo sobre aquilo, isso não dá para nada, para você aprender Interessante. tudo. Eu tive um período, 6 meses de clínica médica. Ou seja, e aí não são 6 meses você aprendendo isso. É uma vez por semana o professor vai na sala de aula e tem 1 hora de aula. Tá entendendo? Então, assim, eu não considero que aquilo me serviu de nada para aprender a atuar. Então, eu saí da faculdade, Sim. nem para um plantão eu servia. Eu não gostava, porque eu queria dormir, mas também ninguém ia me contratar daquele jeito. Né? Então, não aconteceu para mim nesse momento. A gente ainda está falando sobre tua pergunta. Sim. Quando foi que Quando foi que aconteceu mesmo aconteceu? a É. veterinária para mim? Até o momento que eu me formei não aconteceu. Eu olhei para ali o que é que restava e eu olhei um nicho de mercado ali naquele momento que me serviu muito, que foi Qual a área de foi? vendas. Área de vendas. Então, Sim. tinha uma amiga minha que estudava na mesma turma e que ela tinha conseguido uma vaga dentro de uma distribuidora de medicamentos, de ração, de medicamentos veterinários. E Sim. ela disse, ó, estão precisando de uma vendedora aqui também, você quer? Aí eu fiz, quero.
Tipo, aquele Eita, tu não quero, mais assim, quer. tipo, com o coração partido mesmo, porque eu queria cão e gato. Então aí, pra mim, foi a primeira grande sacada. Que hoje, olhando pra trás, eu vejo. Às vezes você quer uma coisa aqui e você pensa que o caminho tem que ser reto. E às vezes não é reto, às vezes você dá uma desviada ali pra depois chegar, sabe? Isso acontece Eu, muito. eu desviei um pouco do que eu queria trabalhar com clínica, pegando nos animais, e eu fui vender ração. Ali eu tive a questão do ego, também baixou um pouco, não era o que eu queria, mas eu, tudo bem, é isso que temos. Interessante tu falar isso, porque essa questão do ego, né? Porque tem muito disso. Quando a gente tá no começo, a gente faz muita coisa que você acha que não vai lhe servir, que não é um caminho, que não faz parte daquela escadinha, e que você acha que você tá perdido, e você pensa muito em desistir. Tu em algum momento perguntou sobre, não sei como é que foi para você na faculdade, mas era bem parecido também. Apesar de administração eu ter começado a trabalhar no quarto período, porque a gente tinha mais oportunidades de estágio, eu lembro que eu estagiei numa empresa Eu que lembro disso. Fala aí, pelo amor de Deus. teve um momento, trabalhava com comércio internacional, né? Era bem interessante a dinâmica. Você era chique, eu lembro. A gente disse, nossa, Eline, e para estágio você já era super Foi um bem, assim, estágio né? bom, realmente, na época. Mas teve uma hora assim que a minha chefe falou assim: vai lá na expedição, ver como é que tá o container e tal. Aí eu vou pensando assim comigo, ele, pô, container, como assim, né? Aí fui andando, né, no meio da fábrica. Daqui a pouco caiu um monte de pó, assim, de sabão em pó em mim. Era uma fábrica de sabão em pó. Também era uma fábrica de sabão em pó. Aí eu disse, meu Deus do céu, não sei se é isso aqui que eu quero não, pra mim não. Fiquei um pouquinho incomodada naquele momento. Não pela situação em si, porque eu acho que você tem que fazer tudo o que for necessário para você ir tendo habilidades, aprendizados, isso é extremamente importante. Mas porque eu não estava feliz, eu não estava me sentindo feliz ali. Eu sentia assim, faltava dinâmica. Eu ficava numa sala, sozinha. E não tinha pessoas, tinha, mas era muito distante. Então, aquilo ali realmente mexeu comigo. E talvez tenha sido a mesma coisa para você. Que assim, não é que você estava se sentindo ruim com aquela questão do estar ali fazendo o plantão ou ter que trabalhar com a venda. Mas talvez ainda não era exatamente o que você queria. É. Não era por ser, porque uma área é ruim e outra área é boa, é porque o que eu queria, eu tinha muito bem determinado o que eu queria. Eu tinha e não tinha, né? Porque às vezes é ruim você ter uma coisa muito bem determinada, porque você fica limitado àquilo. E às vezes é bom você ter o leque um pouco aberto, a visão um pouco aberta, para você aprender um pouco com cada lado, sabe? É que nem Uhum. na faculdade, eu tinha colegas que a gente a cada 6 meses, durante o período, né? Num período a gente fazia uma viagem para ir para visitar uma clínica de grandes. Então a gente Sim. só ficava vendo pequenos, né? A faculdade ali, mas uma vez por ano a gente ia, uma vez ou duas vezes por ano a gente fazia uma viagem de aula prática e ia para um lugar. Aí tinha colegas meus que diziam assim: eu não vou para essa viagem porque eu não quero nem saber de um boi. Mas eu não perdia nenhuma dessa viagem. Eu não me via trabalhando com bovinos, mas vai ser aula de reprodução, tem que enfiar, eu dizia, nunca vou enfiar a mão na bunda de uma vaca, né? Eu dei esse check, né? Deu check Eu do. disse, eu nunca vou fazer, mas fiz, tipo, não tô na chuva para se molhar. Eu tava ali na faculdade e o que vinha de experiência, mesmo que eu soubesse que eu não ia trabalhar com aquilo, eu dizia, vou fazer, vou experimentar, porque vai que a Eu, vida mude, né? eu acho muito importante você falar isso, porque para as pessoas que estão em casa, estão começando agora, né? A gente vê que muitas vezes está tendo uma dificuldade de, não sei se é isso que eu quero, não, não vou fazer isso. E assim, gente, às vezes você tem que realmente ir ali para a experiência, viver, para você pelo menos saber. Então, assim, a vida, ela acontece quando você está se movendo. Enquanto você estiver ali em casa, parado, achando que, não vai, não vai. Ela não vai acontecer, ela só vai acontecer quando você estiver em movimento. Então, esse início da carreira ali que a gente está se definindo, está acontecendo, como foi para você, ela realmente traz muitas dificuldades. E aí eu sei que muitas vezes a gente pensa em desistir, mas não é exatamente o contrário, né? Eu acho que você falou uma coisa muito importante, é não estar parado. Né? Se você disser, isso aqui eu não quero, vou ficar nesse período que surgiu para mim era de vendas,
Eu fazia 20 dias que eu estava formada, eu estava 20 dias apenas em casa. Para mim já era, tipo, muito tempo. Eu disse, eu tenho que definir o que é que vai acontecer. Então, uma coisa que eu acho que me define bem como uma pessoa empreendedora, eu não sei de onde veio isso na minha vida, porque eu tinha um pai que trabalhava no concursado público também, minha mãe era dona de casa, que referência eu tinha ali para dizer assim, eu vou pegar esse lado de investir, de ser empreendedora, de onde? Eu não sei até hoje. Acho que veio da época do colégio mesmo, da escola, que a gente teve uma experiência ali de um ano, de montar uma empresa, né, a Sim. gente de fazer sabonete e tal. Foi uma experiência enriquecedora. Talvez tenha sido dali. Mas talvez tenha partido de um incômodo de dizer eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sobreviver. Eu acho que meu empreendedorismo na vida real, muita gente, eu acho que todo mundo é empreendedor. Porque a pessoa quando vê ali que tem a cenourinha ali atrás, se pô, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, Achei massa tu falar isso. Por quê? O nosso tema hoje aqui do podcast é justamente esse, né? Como encontrar um nicho lucrativo. Então, acho que a primeira coisa ali é o incômodo. É isso. você ver os sinais, né? Ó, o incômodo. Você se sente incomodada. Eu preciso ganhar dinheiro. E E você vê é grandes. legítimo isso, né? Não é algo. Não, é sobrevivência. A É, gente precisa disso para sobreviver. E você vê que vários produtos, várias coisas importantes surgiram de um incômodo. Alguém que tinha uma dor com alguma coisa, apareceu o Facebook, depois apareceu a Tesla. E tudo a partir de um incômodo pessoal de uma pessoa com aquilo. Né? De alguém que tinha um incômodo com aquilo. E comigo, eu tinha, primeiro, esse desconforto do preciso sobreviver, preciso ganhar dinheiro. E o restante das coisas, o como eu fui fazendo as coisas, partiram de outros incômodos meus. Então, por exemplo, como eu ia desenvolver um produto, partia de um incômodo de o que é que eu sentia ali, tipo, em relação ao estudo. Eu vim da faculdade onde eu não gostava da forma de ensino. Eu tinha dificuldade para aprender. Eu tinha que estudar horas para poder compreender um assunto. Pega um livro, um Slater, um livro de veterinário, medicina veterinária ali. Eu nunca consegui abrir e passar 5 minutos lendo um livro daquele. Porque no primeiro parágrafo minha mente já travava. Dava um nó assim, dizia, meu Deus do céu, o que que é isso? Aí eu dava sono, porque o cérebro parece que para defesa deleta, apaga e diz assim, vai dormir. Então eu dava sono, eu ia dormir e tal. Então só que eu tinha que estudar. Então eu passava horas e horas e horas em cima dali para conseguir entender alguma coisa. Mas eu não ficava no livro, não. Eu acho que eu nunca estudei nessa fase. Eu não estudava por livro, na fase da faculdade. Eu estudava pelas anotações. Então eu sentava das na frente aulas. do professor e via tudo que ele estava, ficava olhando para a boca dele, dizia, para eu não perder nada, para não dar sono. Eu anotava tudo e estudava por ali. Então, realmente meu aprendizado foi muito limitado nesse momento. Então, mas será que a culpa é do aluno que está preguiçoso, que dorme, que não tem vontade, ou é o método que está sendo ensinado que está sendo difícil para aquele aluno aprender alguma coisa? Porque eu tinha força de vontade, eu ficava, mas era cansativo para mim, meu cérebro, eu não captava. Então, a partir desse desconforto, eu fui entender como é que as pessoas, como é que funciona o aprendizado. E aí você vê que tem aquela pessoa que ela aprende mais visualmente, tem outra pessoa que aprende mais ouvindo. Então, eu tentei reunir a forma de aprendizado das pessoas, entendendo como é que as pessoas funcionam numa experiência única, numa forma de ensino. Uma forma que seja agradável para a pessoa ouvir, com poucas palavras difíceis, com formas mais fáceis de ensinar, agradáveis de ouvir, né? Com uma aparência, uma Muita forma metáfora, né? Assim, e isso, fazendo aquela. conexões com a vida real, assim, né? Então, se eu vou falar de hoje em dia, né? Pulando aqui da trajetória, saí lá da área de vendas e acabou que eu vim Hoje está parar na área da educação na área também. da educação, né? Então, só dando um spoiler, assim, se eu for falar hoje de uma córnea, eu vou comparar com o para-brisa de um carro. Como é que é o vidro de um carro que tem que ser transparente, que o limpador do para-brisa é como se fosse a pálpebra que está limpando ali esse vidro e tem que ficar limpo. Então, Cortina, tu me falou a isso uma vez. cortina do olho. Então, eu vou fazendo essas metáforas, eu vou fazendo esses comparativos para ficar mais fácil a pessoa dizer assim: ah, é isso aqui que eu estou vendo, é isso que eu estou falando. É bom, é como funcionou para mim. Então, eu acabei levando isso Realmente, para. assim, é uma sacada massa. E aí, só voltando, você foi para a área de vendas. Aí, da área de vendas, Ah, e na área de vendas, eu passei ali, eu acho que uns 2 anos e meio, e foi a área que realmente tenho muita gratidão por essa área, porque ali eu aprendi algumas coisas. Né? De cada área que eu passei, eu acho que o importante é isso. Eu vejo muita gente se queixando de onde está,
Ah, meu trabalho é horrível, meu trabalho, né? Só que em cada lugar a gente aprende alguma coisa, por mais que esteja ruim a situação. Inclusive, nas situações ruins, eu acredito que a gente aprende mais ainda, muitas vezes. É onde a gente realmente aprende, com as dificuldades. Então, ali na área de vendas, eu aprendi algumas coisas. Por exemplo, a conversar, a me relacionar com os clientes, né? A falar, porque eu vendia. O vendedor Sim, precisa trabalhar essa parte, né? Então, relacionamento. eu aprendi isso e me serviu muito também para eu é, conhecer as áreas. Então, antes eu era uma veterinária, uma recém-formada que estava dentro de casa e ninguém me conhecia. Agora, nem que fosse como vendedora, as pessoas me conheciam, fazia relacionamento. E você visitava cada um uma especialidade diferente, né? Porque se você ia vender para cada tipo de área, você acabava visitando isso um pouco também. Eu não visitava especialistas, né? Mas eu visitava clínicas veterinárias. Às vezes a gente não tinha nem contato com o veterinário em si. Às vezes você fala só Era com o mais com balconista, com o entender. pessoal de compras. Às vezes você nem fala com o veterinário. Mas eu conhecia os lugares, as pessoas me conheciam. Às vezes eu conseguia ter uma conversa com o veterinário também, né? E aí eu visitava o interior, viajava para vender. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que a habilidade de vender é uma das mais importantes que você pode ter para a sua profissão. Porque tudo, no fim das contas, é uma venda. Tudo. Você está vendendo a sua história, você está vendendo a sua profissão, você sempre vai estar vendendo alguma coisa. No fim das contas, a origem de tudo é ali. Você está vendendo a sua hora no consultório, você está vendendo a especialização, o curso que você fez. Então, eu acredito que esse momento em que você passou pelas vendas foi extremamente crucial para a sua Tudo é formação. venda. Tudo. A pessoa, ela não compra o seu produto, ela compra você. Então foi isso que eu Sim. aprendi em primeiro lugar. Eu podia ter o melhor produto, a melhor ração que fosse nessa época, lá naquela época de vendedora, eu podia ter melhor ração. Mas se a pessoa não gostasse de mim, eu não entrava nem na loja daquela pessoa. Então, relacionamento, né? Isso para mim foi importante. Eu aprendi a me relacionar mais com as pessoas para conseguir fazer a venda. Com o dinheiro da área comercial, eu consegui pegar uma graninha e dizer: agora eu vou investir em alguma coisa, em educação. Nesse momento eu sabia, eu já tinha consciência de que eu não sabia nada, que eu era muito insegura para atender um cachorro. E aí, pra você ter uma ideia, nessa época de vendedora, teve época de os primeiros pacientes que eu atendi era assim: eu sentava, conversava com o cliente, o que é que seu cachorro tem? Tem isso, anotava lá, tudo. Tá bom, tem tudo isso, né? É isso aqui que ele tem? É. Então, me dê um minutinho, eu vou aqui ao banheiro. Doutor, falava com algum amigo, estou com um paciente que está com diarreia. O que é que eu faço? Juro, teve paciente que eu fiz isso. E eu não me orgulho disso não, sabe? Amiga, mas eu acho que todo mundo passa por isso. Eu lembro que quando eu comecei em comércio internacional. E eu falava, né, ali o espanhol, conseguia compreender, até que veio um cliente que era português de Portugal. E eu, quando, quando eu ligava para esse homem, eu não entendia, né, eu não entendia absolutamente nada do que ele falava. E ele falando português. Eu simplesmente desliguei o telefone e disse: Olha, a conexão tá muito ruim, vamos falar aqui pelo chat. Pronto. Então, assim, acho que acontece. Assim, eu acho que a gente também tem que se cobrar um pouco menos, sabe? Até para quem é recém-formado, para quem está começando agora, é entender, tipo, eu tenho essa limitação, é importante eu fazer, é importante eu começar. Inclusive, eu tive uma conversa esses dias com o Éder, que hoje em dia eu trabalho, eu sou casada e trabalho com o Éder, a gente faz a mesma coisa, e a gente faz treinamento de cirurgia em casa e tal. E esses dias a gente estava se treinando uma microcirurgia com o microscópio lá ligado e tal. E eu estava treinando uma técnica nova para mim. E aí eu parei, desisti em um certo momento. Ele tinha saído do quarto, aí quando ele voltou, eu fiz, ficou um cocô de pinto. Vocês já ouviram falar disso aí? Ele disse: o que é cocô de pinto? Ficou uma bosta, ficou horrível, não gostei. Era treinamento com óleos de porco, né? A gente pega óleos e treina lá. E aí, depois eu fiquei pensando sobre aquilo, sobre o sentimento que eu tive naquela primeira vez que eu tava. Não foi nem a primeira, acho que foi a terceira, quarta vez que eu tava treinando aquela técnica. E nesse dia tinha ficado horrível. E eu desisti, eu tinha feito os cortes lá na córnea, eu tinha dado 3 pontos. E faltavam uns 10 pontos ainda. Eu disse: não vou mais fazer, parei aqui hoje. Ele: não, você tem que continuar, senão não vou.
Aí eu tive vários aprendizados sobre aquele dia específico, que foi o seguinte, eu fiquei pensando, o que é que me desestimulou aqui ao continuar, né? Primeira coisa é que enquanto eu estava fazendo ali, ele como professor, ele estava sendo meu professor nesse dia. Ele já foi meu aluno, hoje está sendo meu professor nessa técnica. E ele fazia assim, ó, aqui deu errado. Você, o corte, a incisão tinha que parar aqui, né? Tinha que parar aqui e estava passando um pouquinho por cima. Tinha dado um pouquinho errado ali, no, Uhum. a córnea tinha passado um pouquinho por cima de onde deveria. Aí eu ia ter que desfazer tudo e recomeçar. Eu não queria desfazer tudo e recomeçar. Eu já tinha dado os pontos. Eu estava treinando sutura naquele momento. E ele falou aquilo. Então, foi uma das coisas que me fez desestimular. Aí eu parei e pensei assim, talvez vários alunos também desestimulem nesse momento. Porque Éder, ele fala uma coisa e depois eu conversei com ele. Eu fiz, a gente precisa mudar isso. Ele fala uma coisa assim, se você vai fazer uma cirurgia no animal, você pode ter salvo o olho dele. Pode ter ficado tipo, o olho ia ser perdido e você conseguiu salvar. Mas o cliente, ele vai observar os detalhes. Ele vai observar o acabamento. O acabamento tem que ser perfeito. Eu discordo disso. Lógico que isso é importante. Lógico que o acabamento é importante. Mas se você for querer, se uma pessoa não tiver a capacidade ainda de fazer uma coisa perfeita, e ela disser, já que eu não consigo fazer perfeito, eu vou travar, ela não vai salvar o olho vai ser perdido. Então, Entendi. para quem está começando lá no início, a pessoa tem que dizer assim: eu preciso fazer, mesmo que eu não faça perfeito, mesmo que eu desligue a ligação e vá pedir fazer pelo bate-papo, mesmo que eu peça ajuda de um colega, eu vou ter que fazer, senão eu nunca vou destravar aquilo. Então, na minha cabeça, nesse dia que eu estava fazendo a cirurgia, eu olhei para ele e fiz assim: olha, se você exigir de mim agora algo perfeito, eu vou desistir, porque eu não vou conseguir fazer algo perfeito. Então eu preciso fazer uma vez, vai dar um pouquinho errado aqui, é treinamento. Eu não vou fazer isso, eu não vou pegar um animal enquanto eu não tiver boa naquela técnica, mas no treinamento não, às vezes o feedback é meio ruim você dar naquele momento, sabe? Uhum. É bom você deixar a pessoa fazer depois que terminar dizer assim, ó, ficou maravilhoso, parabéns que você fez. Hoje em dia eu dou aula para muitos alunos, eu lido com veterinários no Brasil inteiro e eu estimulo demais. Às vezes não está perfeito, não está, mas está perfeito. Eu digo que está maravilhoso, que parabéns que você foi lá e conseguiu. Aí eu dou o feedback depois, ó. Agora na próxima você vai fazer, vai prestar atenção em tal e tal e tal detalhe. Porque o que importa é a pessoa não travar, sabe, nesse início. Interessante você ter esse cuidado, né? Eu conhecendo você, sei que você é uma pessoa extremamente empática e que tem esse cuidado. Mas muitas vezes no mercado de trabalho a gente não vai ter essa pessoa que vai ser empática com a gente. Muito pelo contrário. Muitas vezes no mercado de trabalho a gente, ó, recebe, né? Uhum. E a gente não sabe muito lidar com isso, muitas vezes. E eu tenho certeza que nessa trajetória de vendedora, para trabalhar num pet shop, do pet shop ali, ter essa virada de chave, você deve ter passado por algum momento assim. E acredito eu que isso aí tenha um pouco a ver até com essa virada de chave que você deu de encontrar esse nicho lucrativo aí na sua vida. Eu queria que tu me contasse um pouquinho assim como foi isso, essa virada de rota aí. É, o que é que eu chamo de nicho lucrativo? Na minha situação, na minha vida, né? É aquele nicho onde você é feliz com o que você está fazendo e você é remunerado por isso. Porque veja, se você pode trabalhar com que você ganha muito dinheiro, mas se você não estiver feliz, isso vai ser a maior despesa na sua vida. Isso é E a gente verdade. sabe que isso acontece, Muito. né? Tem pessoas que estão ganhando Escravo. muito bem financeiramente, mas não têm qualidade de vida, vão deitar a cabeça à noite e vão dizer assim, eu não sou feliz. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já tive um momento assim que eu estava ganhando muito bem, obrigada, mas eu deitava e dizia, tô mal, tô em depressão. Então você ali não é nada lucrativo. Às vezes você pode estar ganhando um pouco menos, mas você está muito feliz, você está lucrando bastante. Então, o meu nicho lucrativo que eu encontrei foi quando no momento em que eu saí da área de vendas e eu antes de sair da área de vendas eu consegui dinheiro para pagar a minha primeira pós e ali eu comecei a conhecer várias áreas da veterinária. Era uma pós de especialidades. Então tinha um mês que eu Uhum. tinha aula de dermatologia, tal, tal, tal. Até que eu encontrei o oftalmo. Quase era quase final dessa pós, eu tive o módulo de oftalmo e disse,
sabe? Não precisou fazer força. Eu me apaixonei por aquilo ali. Eu disse, meu Deus, amei. É isso que eu quero. Oftalmo. Bateu o martelo. Ok. Pra mim, aquilo ali, eu disse, se eu passar a minha vida fazendo isso, eu vou estar feliz. Eu encontrei esse nicho. E comecei a investir nisso. Comecei a fazer pós-graduação, tive que viajar, viajava todos os meses. Eu consegui fazer uma prova. Na verdade, no momento em que eu tive essa primeira pós-graduação, essa primeira aula, e eu descobri que existia a oftalmologia, que eu nem sabia que existia essa especialidade, eu disse, eu quero fazer a pós disso também, eu quero ir para outra pós agora. Existia outra pós, eu descobri, mas ia demorar 2 anos para abrir uma turma. Então, eu fiquei ali na expectativa, esperando. Fiquei vivendo nesse meio tempo, tive que trabalhar. Trabalhava no pet shop e tal. Sim. Já tinha saído da área comercial, da área de vendas e estava no pet shop durante esses 2 anos. Até que chegou o momento da prova. Ah, vai ter uma prova para fazer essa pós, tem que fazer uma prova. Peguei um avião, fui para a prova, fazer até que entrei nessa área. Mas até então tudo normal, né? Para mim eu estava muito feliz, muito bem, obrigado, porque eu já estava trabalhando com o que eu gostava, já começava a atender olho, fazer algumas coisas assim. Tinha dificuldade bastante, né? Você sabe, pegar avião e todo mês. Eu recebendo dinheiro de um pet shop ainda, não era aquele dinheiro todo que dava para eu investir. Não pagar pós, pagar mensalidade da pós, pagar estadia, alimentação, né? Tudo por fora. E é interessante que nessa fase, porque eu estive com você nesse momento, eu lembro assim que você ia para São Paulo para estudar oftalmologia veterinária, tinha toda aquela questão do gasto, mas também teve um pouquinho do desafio, né? De tipo, tô indo para um lugar diferente, não sei se. Engraçado, como sempre que você vai sair, quebrar uma barreira, sempre que você vai transpor, você tem essas inseguranças, né? E aí, como foi que como que você sempre lidar com esses momentos em que você está fazendo essas mudanças? Como é a questão? Eu acho que você tem um feeling muito forte e que você consegue usar essa habilidade para transpor esses momentos de dificuldade. Aí, nesse momento em que você teve a virada de chave, que você começou a viajar e fazer a pós-graduação realmente em oftalmo, estava feliz, tudinho. Como foi isso? Em algum momento você sentiu? Olha, eu vou dizer a você como é que eu usei. Eu fui vivendo, como muita gente vai vivendo, mas eu perdi muitas oportunidades. Hoje em dia, enquanto você falava, eu pensei assim, terapia, só me vinha essa palavra na cabeça. Eu acho que terapia é uma chave para o sucesso de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Porque todo mundo tem seus medos, tem suas inseguranças. E se eu tivesse feito terapia nessa época que eu estava fazendo a pós-graduação, eu teria aproveitado muito mais. Eu teria envolvido mais com as pessoas, me relacionado mais, tido menos medos de chegar numa pessoa e dizer assim, "Ó, eu quero aprender tal coisa, sabe? Eu sempre fui meio ousadinha, assim, de perguntar as coisas. Eu não levava uma dúvida para casa, mas em relacionamento humano mesmo, eu tinha muita dificuldade. Né? Eu assistia a aula calada, terminava a aula, eu ia para o hotel, ia descansar, para o Airbnb, para o hostel, o que fosse mais barato, o que desse para ficar, eu ficava naquela época, né? Mas, se eu tivesse fazendo terapia nessa época, para falar sobre o que eu estava sentindo, por que, que eu tinha medo de minha relação com as pessoas, o que, que eu estava sentindo ali, eu teria me relacionado muito melhor e talvez aproveitado muito mais. Então, hoje em dia, o que eu mudaria, o que eu faria diferente seria fazer terapia. E hoje em dia eu procuro pegar justamente essa empatia. Quando eu vejo um aluno que não está interagindo tão bem, uma pessoa que está assim, eu fico pensando por que, que será que, qual é a dificuldade daquela pessoa, né? Mas foi basicamente isso. Eu tive muita dificuldade de quebrar a barreira. Foi difícil, é difícil mesmo para uma pessoa quando vai explorar um mundo novo, vai se relacionar com pessoas diferentes, se vão me julgar, eu tinha todos esses medos. Se vão me julgar, se eu vou fazer uma pergunta boba, as coisas que estavam sendo faladas ali, às vezes parecia muito difícil e eu ficava com vergonha um pouco de perguntar, acabava perguntando, sabe? Então, realmente foi desafiador esse momento para mim de viajar e de ir para pós. E o que você falaria para essas pessoas? A terapia e o que mais? Terapia com certeza. Antes mesmo da terapia, eu diria assim, não tenha vergonha. E eu falo muito isso para os meus alunos também. Você precisa estar num ambiente. Primeiro, você precisa selecionar o ambiente onde você está. Porque hoje eu tenho graças a Deus, eu consigo hoje selecionar o ambiente onde eu vou estar. E eu acho que com a pandemia,
muita coisa facilitou. A pandemia veio para ajudar muito a gente com muita coisa. Então, por exemplo, na minha época, quando eu pensei em fazer um curso, aprender, eu só tinha essa pós ou essa pós, né? Eu só tinha aquelas duas opções. Então, eu não tinha muito o que questionar. Se eu vou escolher essa aqui, mas que eu vou ficar com vergonha de perguntar, tudo, não tinha muito o que fazer, né? E hoje em dia eu sei que são cursos muito bons, que são cursos de conhecimento elevado, mas com a internet, com a pandemia, as coisas, o conhecimento se difundiu mais. E aí acabou que eu desenvolvi, justamente na pandemia, eu comecei a ensinar. Eu vou contar um pouco da história depois, como é que eu comecei a ensinar, mas enfim, com essa questão de começar a ensinar para as pessoas, a concorrência aumenta. E a concorrência, eu acho que todo mundo sabe que é muito boa para o mercado. Eu não acho ruim concorrência, não, acho maravilhoso. Né? Porque se antes existiam duas pós-graduações, elas iam ensinar do jeito que elas queriam. No momento que tem mais pessoas agora ensinando, elas vão começar a analisar como é que a gente faz para encantar mais o cliente, para que o aluno consiga aprender melhor. Né? Não existe, por exemplo, uma turma, existe uma turma de uma pós-graduação, por exemplo, onde praticamente 100% da turma é reprovada, ninguém passa. Então, existem lugares que são assim, que a pessoa faz uma prova, que faz um curso inteiro, e no final todo mundo é reprovado, e a pessoa acha bonito isso. Isso, para mim, é um sinônimo de fracasso. Significa que a pós não conseguiu entrar na cabeça daqueles alunos e fazer com que eles aprendessem. Entende? Então, para mim, o que é importante não é eu ensinar, é o aluno aprender. Porque ensinar, todo mundo ensina. Você senta ali, fica ali na frente, falando, 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 e a pessoa está conseguindo captar o que você está falando. Entende? Então, assim, uma virada de chave, uma coisa que eu diria para as pessoas hoje é: selecione onde você vai investir o seu dinheiro, onde você vai, que meio você vai se inserir. Porque às vezes você está se inserindo no meio que é hostil. É hostil para você. É um meio que não permite você falar. É um meio que vai ficar te botando para baixo, vai te dizer que você não é capaz, sabe? Às vezes o ser humano faz isso inconscientemente mesmo. Ele Se vai. sabota. Tipo, um professor vai chegar. Eu lembro de um professor no primeiro período da faculdade que ele olhou para mim e fez assim: minha filha, desista. Você não sabe de nada. Nossa, nesse dia, eu fui uma aluna sempre que eu nunca fui para recuperação. Recuperação. Eu sempre passei por média. Na faculdade, primeiro período, eu tirei uma nota baixa. Eu perdi a primeira prova, cheguei atrasada, ele disse: não, não vai fazer. Na segunda prova eu tinha que tirar já uma nota muito boa, porque na segunda eu tirei uma nota péssima, porque eu não conhecia o nível de aula, de prova do professor, uma prova super difícil. Era bioquímica. Nossa Senhor amado, eu não conseguia entender o que estava sendo falado, daquelas fórmulas, né? Junta um C com H, que não sei o que, para mim, enfim. Segunda prova eu tirei uma nota muito baixa, enfim, eu ia para a recuperação, ia para a final. Terceira VA, sei lá. Primeira, segunda, terceira, quarta. Tem duas chances depois, né? Sim. E eu me lembro que eu estava justamente nessa prova de recuperação já. E eu olhava para a prova, olhava e não entendia nada. Numa questão, eu me levantei, fui caminhando até o professor assim, botei a prova em cima da mesa dele: professor, isso aqui, isso aqui. Ele olhou assim: minha filha, desista. Desista que você não sabe disso. Imagina. Aí eu levei um choque assim, sabe, na hora. Como é que a pessoa fala isso para um aluno, sabe? Aí eu, mas foi ótimo. Foi ótimo ele ter falado isso. Porque na hora eu peguei a prova, fui para minha cadeira, sentei e comecei a chorar. Eu chorava de soluçar. Soluçar. Todo mundo ficou olhando para mim assim na turma. Aí teve uma hora que eu só sei que eu levantei a cabeça, olhei para ele, ele tava assim. Tipo, meu Deus, eu traumatizei a menina, né? Mas depois que eu lavei minha alma, depois daquele choro todo, me deu um ódio. Veio raiva. Primeiro veio tristeza, depois veio raiva. Tipo, como assim? Ele tá falando isso pra mim? Como é essa forma de se falar? Aí eu olhei pra questão e veio a resposta na minha cabeça. Aí eu fiz a questão, aí ele passou por mim na hora, ficou com peso na consciência, né? Passou, tá vendo o que você sabe? Aí eu olhei assim, filho da mãe. Então, Interessante tu falar isso, porque quando a gente vem aqui para falar sobre como quebrar regras, como você encontrar um nicho lucrativo, tudo tem a ver com isso. É você se sentir, é você ter a capacidade de observar e de entender os seus sentimentos diante daquilo e o que você vai fazer diante da frustração, né?
tô frustrado. O que que eu vou fazer? E agora? Eu vou só sentar e chorar? Não, realmente você tem razão. Eu não servi, não nasci pra isso, não. Vou embora pra casa e vou desistir. Mas quando você começa a entender esses sentimentos, talvez por isso você citou aqui a terapia como algo extremamente importante para essa virada de chave. É interessante ver na tua história isso. A E, 100%. e hoje olhar para trás e perceber que tem esses desafios, né? Como foi, né? Essa passagem. Não é que a pessoa faça por maldade, sabe? Eu acho que os professores. A gente está falando sobre quebra de regras aqui. Sim, E eu acredito que eu fui vendo todas essas regras e fui questionando. Eu fui vendo, pô, como é que as pessoas ensinam? Como é que um professor fala isso para um aluno? Como é que é desse jeito? É normal todo mundo ser reprovado? Por que que a pessoa está tendo dificuldade? Então a regra é essa, a forma de ensino é essa. Todo mundo ensina desse jeito. Então eu disse, pô, mas isso está muito ruim. Eu sentia na pele como é que eu ficava desestimulada, como é que eu não aprendia, como eu saí da faculdade um zero à esquerda, insegura, sem saber como falar, sem saber como atender um cliente, Eline. Até atender um cliente, como eu vou fazer anamnese, o que é que eu vou perguntar? Eu nem isso eu sabia. Como é que. Então o sistema está fracassado. O sistema não está legal. Essa forma de ensinar não está legal. Se a pessoa está saindo insegura desse jeito, se eu estou saindo. Então eu precisei quebrar as regras nesse sentido e, eu, e foi nessa quebra que eu encontrei a lucratividade. A lucratividade de tanto como eu falei, para mim, lucratividade é você fazer o que gosta, e nesse caso eu estava fazendo o que eu gostava, mas também de dizer assim, as pessoas valorizarem, é a segunda parte, né? Lucratividade para mim é você fazer o que gosta e as pessoas reconhecerem aquilo. sim. Eu comecei a ser reconhecida pelo método que eu estava ensinando as coisas. Então eu defini um curso, eu criei um curso, e quando eu estava projetando aquele curso, mas também não foi tão. Eu só ia pedir para tu voltar um pouco assim, definir o curso. Mas antes disso, você estava na. Foi lá, estava dentro de uma empresa onde você era contratada, Pet shop, pet shop. e trabalhava lá no consultório. Foi e começou a fazer o curso lá, a pós-graduação. E aí, como foi essa questão de sair do emprego e de repente a mudança mesmo, assim, aquele momento aqui que algum momento assim que você foi para casa dormir e disse, caramba, agora eu vou fazer isso. Oh, eu acho assim que uma coisa que é muito importante é a gente aprender que os sentimentos, eles existem por um motivo. E a gente tem que a- não evitar os sentimentos. Então, por exemplo, a raiva. Ela existe porque por um motivo. Se você não tiver raiva, você vai se contentar com tudo sempre e você vai ter se levar a sua vida normal. Então tem gente que passa a vida inteira não gosta do que faz, mas já deixou de ter raiva. Ela se Conformou. conformou com aquilo. E eu não. Eu comecei a observar os sentimentos que eu tinha. Então, é engraçado que a cada certo período, se eu não me engano, era a cada 2 anos, assim, eu tinha me dava um rebuliço, eu queria mudar o que eu estava fazendo. Então, eu passei 2 anos na área de vendas, depois de chegava, tipo, não dá mais, ia pro pet shop. No pet shop passei 4 anos ainda, acho que uns 4 anos, e chegou esse meu momento de, tipo, chega, já cheguei aqui, não tem mais para onde ir, e fiquei insatisfeita. E ao invés de eu fugir desse sentimento, de dizer, não, eu observava ele mesmo, dizer, não estou satisfeita aqui, não estou gostando, não está legal, quero sair. E aí eu já estava concluindo a minha pós-graduação ali e tal, e eu estava assim, tipo, o que é que eu vou fazer agora? Não sei. Eu me lembro claramente dessa época, eu dizia, eu não sei o que é que eu vou fazer agora, mas aqui onde eu estou não está dando mais. Então eu fui lá, eu não recomendo que ninguém faça isso, tá? Mas para mim funcionou. Mas olha, eu já vou te falar, eu já assisti vários podcasts da história de várias pessoas e quase todos eles que hoje são vistos como bem-sucedidos enfim, referências no mercado, falam isso. Olha, eu fiz isso, isso e isso, mas eu não recomendo. Mas, cara, é a referência, sabe? Talvez É porque tem um que funciona para cada tenha um que um, funciona né? para cada um, exatamente. Para mim funcionou assim. Eu quebrei aquele ciclo. Eu me lembro que nessa época eu tinha um namorado. Esse namorado olhou para mim e fez assim. Aí eu pedi demissão. Eu saí do emprego e disse: chega, não quero mais. E não tinha o que fazer, né? E Não tinha nada em vista não tinha ainda. nada em vista. Eu só tinha meus equipamentos que eu já tinha comprado e dizia: eu quero um tempo para eu pensar, eu quero uma folga, vou viajar.
vou passar férias, vou viajar. A gente fez uma viagem até juntas. Vamos para Cuba. Fomos para Cuba nessa época, não foi? E eu lembro que esse namorado olhou para mim e fez assim: Você está desempregada? Como é que uma pessoa desempregada vai viajar? Aí foi tão rápido que me veio aquela resposta. Eu disse: Eu não estou desempregada, eu estou livre. Eu me considerava livre. Então, na verdade, a gente não tem que ter um apego pelo emprego, pela profissão, pelo que a gente está tendo. Nós somos seres humanos em primeiro lugar. Nós somos pessoas e estamos fazendo aquilo ali. E se você partir desse princípio, você vai dizer assim: eu como pessoa estou feliz agora com o que eu estou fazendo, então eu continuo. Se eu não estou feliz, eu vou parar e vai aparecer alguma outra coisa, né? E eu acredito sempre que quando você se permite sabe o momento que eu aprendi isso? Quando eu tinha 16 anos. Foi 16 anos quando a gente fez aquela mini empresa na escola, Era isso aí, 16 anos. né? Oitava série ali. Não, antes do Primeiro primeiro ano. ano. Antes do Era primeiro ano, oitava série, que oitava agora série. é isso. A gente estava na oitava série, 16 anos mais ou menos ali, e a Isso. gente estava fazendo uma mini empresa, Era um programa de uma mentoria de uma associação. Não, a palavra não é associação. de uma Era uma organização organização que visitava que as visitava escolas as e dizia, vamos fazer escolas e fazia esses programas voluntários isso. para que a gente desenvolvesse. A gente criava uma empresa e fazíamos vários setores e ali a gente ia aprendendo sobre empreendedorismo. A gente estudou numa escola que era uma aplicação de uma universidade que era de administração, Isso. a E aí, FECAP, o né? que O foi muito PE. importante, num dia específico, a gente terminava as aulas, a gente montou a empresa, a gente recebeu a visita dessa organização e disseram: vocês querem participar desse nosso programa? A gente participou e tal. E a gente estava lá, felizes da vida, fazendo a nossa empresa de sabonete. A gente vendia sabonete. Não sei se você lembra desse dia, mas teve um dia que a gente terminava a aula, era toda segunda-feira à noite, Lembro. a gente ia fazer a nossa empresa, nosso sabonete. Só que a gente tinha definido a nossa empresa. A gente sabia quem era o gerente de marketing, o gerente do financeiro, do RH, tudo. A gente sabia. Só que nesse dia estava todo mundo empolgadíssimo e feliz da vida e todo mundo foi fazer Fazer. sabonete. Todo mundo foi meter a mão na massa, derreter a glicerina, colocar o corante, todo mundo brincando ali. E os professores da gente, os voluntários que orientavam a gente como fazer, pararam tudo, entraram lá na sala e disseram: gente, dá uma pausa. Vamos aqui conversar, uma reunião de ajuste. E disseram: olha, até os diretores estão fazendo sabonete. Uma empresa não pode ser assim. Tem que ter a pessoa que está de fora só observando e pensando nas estratégias para o negócio crescer. Então ali eu aprendi isso. E como eu não tinha uma empresa, a empresa era eu presa, eu mesma, né? Eu não tinha um Eu diretor, presa, foi bom. eu não tinha assim uma pessoa que viesse fazer minha estratégia. Então o que é que eu aprendi? Eu sozinha. Se eu estou ali trabalhando, fazendo o operacional, fazendo estratégia, eu estou fazendo tudo, em um certo momento eu precisava me distanciar, né? Sabe Interessante. aquela pessoa que ela trabalha a vida inteira e ela não para dizer assim: eu vou tirar umas férias. Por isso que muita gente às vezes vai tirar férias e depois não volta para o trabalho. Porque naquele momento que ela se distancia daquele dia a dia dela, ela consegue olhar de forma estratégica, ela consegue observar melhor aquilo que ela está fazendo, para ela ajustar o percurso. Então, nesse momento que eu estava ali trabalhando no pet shop, eu estava no operacional, fazendo, sem questionar, fazendo repetidamente a mesma coisa, mas num certo momento eu comecei a me sentir insatisfeita. Eu disse: agora é a hora de entrar o estratégico. Ou seja, como eu não Sim. tenho como me distanciar, vou ter que tirar o operacional dali também, vou ter que sair do operacional e vou ter que parar estrategicamente. E foi o que eu fiz. Eu fui fazer uma viagem e nessa viagem foi quando a cabeça tranquilizou, né? Curti a vida, porque a gente também tá nessa vida também para viver, né? Desfrutar dos Sim. momentos. E deu uma acalmada. Acalmado. E acho que você tem uma capacidade muito grande de ter essa visão de que a gente chama in loco, que é ali no problema, mas ao mesmo tempo distante também. E essa habilidade é extremamente importante para você conseguir enxergar também os nichos. Então, no momento em que você também se distancia, no momento em que você se distancia daquela problemática, mentalmente, às vezes nem tão fisicamente, porque nem todos temos a oportunidade de repente viajar, mas no momento em que você faz isso mentalmente, você consegue enxergar oportunidades no processo. Isso. E é uma habilidade extremamente importante para você, né, se conhecer mais, se entender. Então, essa capacidade de você olhar para você
entender seus sentimentos e fazer esse vai e volta, e também pensar que médio, curto e longo prazo, acredito que isso é extremamente importante para você conseguir enxergar esses nichos. Então, naquele momento em que você saiu, foi para Cuba e voltou, você já voltou com a mente como se tivesse dado um restart. E ali foi a Aí foi grande quando chave, começaram a né? surgir as coisas, né? Ah, já sei. Então agora eu vou mandar mensagem para os clientes avisando que eu estou em domicílio. Aí você começa a agir. E você falou uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa não tem como pedir demissão. É por isso que eu digo, eu não recomendo que a pessoa faça isso, né? Para mim funcionou. Para algumas pessoas a pessoa pode, às vezes tem filho, tá num momento que a pessoa não pode dizer, vou largar tudo. Mas a pessoa pode parar à noite, pegar uns minutinhos, desligar o celular, desligar tudo, fazer uma meditação, ficar mentalizando, se concentrando mesmo na solução, na parte estratégica. Então, use sua vida como se fosse uma empresa. Você vai ter um momento que você vai precisar fazer o operacional e vai ter um momento que você vai precisar ser o estratégico. E para o estratégico funcionar, você tem que fazer uma reuniãozinha com várias pessoinhas lá dentro da sua cabeça e o ambiente tem que estar organizado. Então, é limpeza, faxina da mente, que é uma meditação, é uma calmaria para você, né, criar um ambiente propício para você parar e dizer assim, o que estou fazendo da minha vida, né? O que é que eu preciso organizar melhor? E aí você tem umas ideias, vou fazer aqui, vou por esse caminho, sabe? Aí veio ali, justamente nesse momento, você saiu e começou a atender em domicílio. Começou Comecei. a se especializar mais e mais e mais. E como foi que veio o digital? O digital veio, eu tinha uma vontade muito grande de ir morar fora, de passar um tempo, só que eu dizia assim, era um bloqueio para mim, eu dizer, bom, aqui no Brasil eu já consigo ser veterinária, que é o meu sonho, que é o que me move. Mas se eu for para o exterior, se eu for morar no exterior, será que eu vou conseguir continuar sendo veterinária ou vou ter que fazer outras coisas que eu não quero? Eu quero ser veterinária. Mas a vontade de ir para o exterior também estava muito grande. Eu disse, beleza, vou ter que resolver isso aí. Então apareceu para mim um anúncio de ganhar dinheiro pela internet. E aí eu fui pelo dinheiro. Disse, bom, se eu estiver ganhando dinheiro pela internet e puder ter liberdade geográfica, eu posso continuar ganhando dinheiro e vou para o exterior enquanto eu aprendo, faço um curso e começo a trabalhar com veterinária lá. Mas eu vou ter uma fonte garantida de dinheiro, ok? Hum. Ok. Então eu fui descobrir o que que era isso. Aí eu descobri que a forma de ganhar dinheiro na internet, isso que a promessa que era ensinar, a educação. Então eu disse, ok, quer dizer que eu vou ter que ser professora de alguma coisa. Meu Deus, eu nunca tinha ensinado nada para ninguém, não sabia se eu ia dar conta de ensinar alguma coisa. Mas eu disse, então vou ter que ensinar, né? Isso, já estou aqui, então vou ensinar alguma Vou coisa. Foi aprender. quando eu entrei no mundo da educação. Comecei ensinando uma coisa que não era nada a ver com minha. Eu gostava de comportamento de animais. Sim. E eu disse, vai ser isso, eu vou ensinar como educar os cachorros em casa e tal, mas eu era um zero à esquerda nisso também, né? Porque existem técnicas, eu era só pelo oba-oba, né? O que é que eu achava legal, não porque eu tinha estudado nada sobre isso. E E deu ne- errado, Mas tem que dar errado várias vezes para poder dar certo, né? deu super errado. E interessante. E quando você começou assim a se expor mais, a fazer esse trabalho e jogar a Vera ali, vou jogar aqui minha verdade, o meu modo de ser. Certamente você deve ter se deparado ali com aquela síndrome do impostor, com os haters, Ah, que a gente chama hoje de haters na internet, mas no mundo físico lá a gente tem muito, né? Sempre que você tá ali se destacando e criando uma mudança, você tá saindo do seu ambiente e tá fazendo uma projeção para um outro ambiente. Não estou dizendo necessariamente que é para melhor ou para pior, mas uma mudança de status quo. Você está mudando ali o local, a energia, o ambiente que você está. Sempre vai existir aquela resistência, sempre vai existir aquelas pessoas que vão chegar para você e vai dizer assim, ó, não é assim não. Isso que você está fazendo não tá certo não. Ah, tá. E como é que é isso? Como é que é lidar com isso? ó, tem uma parábola do sapinho. Dois sapos caíram num buraco e o buraco era muito profundo e eles tentavam pular para sair desse buraco. E ficaram os dois sapos lá dentro. E começaram a chegar vários sapos perto desse buraco e ficaram lá de cima falando. Pula, pula mais alto. Eles pulavam, não conseguiam. Depois eles começaram, caramba, desista, não tem como. E começou a chover. E aí eles diziam, pô, foi triste, vocês vão se afogar. Mas não, um sapo não parava de pular. O outro já tinha desistido.
E outro continuava pulando, 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 incansavelmente. E todo mundo, mas você tá louco, não vai ter condição de sair, e tal. Até que ele deu um pulo e conseguiu sair. E quando ele saiu, os outros sapos foram lá perguntar, como é que você conseguiu? Ele não, era surdo, ele não estava ouvindo nada que estavam falando. Então ele continuou pulando, 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 porque ele não estava ouvindo o que os outros estavam falando. Entende? Então é isso. A melhor forma de você lidar e você persistir, você continuar o que está fazendo, é muitas vezes você não ouvir, não dar ouvido. Eu tive meu momento de síndrome do impostor. Eu pensava, meu Deus, eu não, quem sou eu aqui no Nordeste? No Nordeste, que já tem, eu sempre sentia assim, ah, o pessoal vai ter preconceito. Era coisa da minha própria cabeça, Queira né? que não, mulher, que era um ambiente mais Eu tenho aula no meu curso que masculino. eu gravei que eu falo um pouquinho diferente, assim, para não ficar tão pernambucano, não ficar, sabe? Por exemplo, a gente vai falar estar, né? Porque a gente faz aqui numa. De eu mudar Interessante, a né? forma que eu ia falar por conta de achar que eu ia sofrer preconceito. Então, nesse momento de síndrome do impostor, minha foi quando eu dei super errado lá no curso de ensinar educação de cachorro. Uhum. Eu tinha um sócio na época, ele fez assim, eu estava lá toda deprimida, assim, meu Deus, deu errado esse curso, tal. Eu acho que não dá certo mesmo. Aí ele falou assim para mim: "O que é que você gosta de fazer? O que é que você realmente gosta?" Eu fiz o que eu gosto é de examinar o olho de cachorro. Eu gosto de ir para o consultório, pegar nos animais e olhar o olho, cuidar. O cachorro chega com o olho ruim, sai com o olho bom. Então você vai ensinar isso. Aí nesse momento veio a síndrome do impostor. Eu disse, eu ensinar oftalmologia não tem condição. Como? Quem sou eu? Você é uma pessoa que sabe isso. Tem pessoas que sabem mais do que você, mas tem pessoas que sabem menos. E você vai ensinar para quem sabe menos. Ok? Essas pessoas que estão aqui não estão ensinando para quem sabe menos. E você vai ensinar para elas. E foi nesse momento que eu disse, tá, então vamos. Mas eu fiquei com medo. Eu achava que eu não era ninguém para ensinar ali, né? E vieram haters, vieram algumas pessoas falar. Como é que eu lidava com isso? Eu virei, além de surda, eu virei cega. Eu não olhava. Eu não olhava assim. Eu gravava uma aula, eu não podia nem ver o que tinha sido gravado. Sim, Esse sócio me gravava, pegava o vídeo, levava para edição e postava. Eu não via nem, porque se o cabelo nem ficou olhava. feio, se eu fiquei com gordo, se eu fiquei magra, meu olho não olhava isso. E também eu não via os comentários. Eu até falava lá nos vídeos assim, ah, eu vejo todos os comentários. Eu não olhava. Na verdade, ele passava uma vista primeiro. Se tivesse alguma coisa ruim, Não olha, não olha. ele apagava, ele deletava. E ele deixava ler só os comentários bons, sabe? A gente. é, Isso era uma fragilidade minha. Porque a gente precisa ser capaz de ver as críticas também. A gente precisa ser capaz de ver o que as pessoas estão falando para a gente aprender, evoluir. Mas eu entendi a minha limitação. Eu era frágil. Nesse momento eu não poderia ver, porque senão eu ia parar, eu ia paralisar. Então, nesse momento, eu fiquei meio cega e surda também. Autoconhecimento também, né? Você sabia que ali É entender suas aquilo não ia te levar limitações. para frente e você também já com a sua maturidade de se entender, sabia que aquela era a melhor forma para você, né? É. Foi importante e definidor nesse momento também ter alguém me protegendo, sabe? Às vezes é por isso que eu falo tanto do meio, de você escolher com quem você vai andar junto. Se você vai andar junto, porque o ser humano vacila, sempre tem um momento que ele vai vacilar, que ele vai tremer na base, que ele vai dizer, ah, eu acho que eu sou ruim mesmo, eu vou desistir porque eu sou ruim. Não tem jeito, sempre vai ter esse momento. Mas se você tiver junto alguém que diga assim, calma, chega na sua cara, dá aquela tapa assim, acorda, volta Vai, pra vai, cá. vem para cá. É, se você tiver alguém que faça isso por você, é bom. Então, lá no. Acabou que eu defini, eu criei um curso, defini minha assinatura. Eu coloquei, o meu curso vai ser simples. As pessoas, então, eu coloquei todas aquelas minhas angústias, tudo que eu sofria, eu dizia, agora eu vou fazer do meu jeito, agora é o meu curso, né? E eu comecei a ensinar do meu jeito, ensinar da forma simples e tal. E eu crio isso lá no curso, na nossa comunidade. Hoje a gente criou uma comunidade de veterinários. Fala um pouco sobre isso, a comunidade Salva Olhos. É, a comunidade Salvar Olhos. É assim, o curso existiu, o curso criou, e eu comecei turma um, turma 2, turma 3, está na 15ª turma. A gente foi chamando veterinários e a gente fazia nossos encontros ao vivo, que a gente tinha encontros, no início eram a cada semana, depois a cada 15 dias, encontro com os veterinários. E eu via que quando a gente se reunia ali, tinha gente que não ligava a câmera, que ficava com vergonha, tinha gente que não queria perguntar. Então eu comecei, eu disse, bom, um verdadeiro líder é aquele que ele
dar o exemplo, né? Então não adianta dizer assim, ah, gente, nenhuma pergunta é boba, podem perguntar. Eu só fico orientando ali as pessoas se eu não estiver dando o exemplo. Então, no momento em que eu disse, eu não sei disso aqui também, eu não sei, eu tenho dúvida, no momento que eu comecei a dar o exemplo do que é assumir a vulnerabilidade, assumir que você não sabe de uma coisa, eu vi que aquilo ali despertou muito nas pessoas a confiança de dizer, eu também não sei. Então, ali foi quando a gente criou uma comunidade mesmo de pessoas que se acolhem, que quando alguém diz precisa de ajuda, todo mundo corre para ajudar, porque partiu desse princípio de entender que a gente está ali para se ajudar. Então, hoje é um grupo de veterinários que participam ativamente, se encontram, discutem E já é casos. quebrar uma regra, né? Porque, em geral, só se pensa que você pode, de repente, seguir o seu caminho sozinho. E ali, quando você torna uma comunidade, você traz muito mais ideias e você compartilha. E essa é a ideia, né? A ideia também até aqui do nosso podcast é a gente compartilhar. Porque no momento que você vem aqui e fala a sua história, alguém pode se sentir também com essa mesma dificuldade e se inspirar em você e a gente conseguir compartilhar isso. Então, assim, é um momento muito especial. E queria, assim, nesse momento, agradecer muito a tua vinda aqui. E acho que a gente conseguiu passar muita coisa para vocês. E a intenção era bem essa mesmo, contar. Se deixasse, a gente passava aqui horas Ah, é. conversando, porque a gente tem muita história para contar. Inclusive, só para a gente dar uma fechada ainda nesse sentido, eu queria entender, assim, como é que está sendo esse momento para você agora. Porque, para vocês que não sabem, Carol acabou de ter um bebezinho, um nenenzinho, Filipe. E também é um desafio para a carreira, até nessa questão do digital do físico. Aí eu queria que tu contasse um pouquinho disso para a gente é, fazer aqui, mostrar para as pessoas aqui que esse momento de desafios vão sempre acontecer, vai estar sempre acontecendo. O Felipe é o maior desafio da minha vida, né? É o maior, é quando você diz assim, dá o check mesmo, agora tipo, resolvi, agora eu fiz o que eu vim aqui para fazer na vida, é ser mãe. Para mim foi isso. E aí realmente agora é conciliar a maternidade com esse momento de continuar trabalhando, continuar, né? É desafiador, mas eu uso muito aquele pensamento que eu tive quando eu desisti da cirurgia, do treinamento que eu estava fazendo no microscópio. Se cansou, para naquele momento e vai descansar, sabe? Porque aí Éder falou para mim, não, você vai lá e tem que terminar. Eu não tenho que terminar. Eu não sou obrigada, Libreza, eu não sou Sou obrigada. obrigada. A gente Sou tem que obrigada a entender que a nada. vida da gente, a gente não precisa ser uma só, não precisa ser boa, não precisa ser excelente numa coisa. É muito bom que a gente seja, mas num certo momento a gente vai estar meio capenga. A gente vai estar meio fraco em determinada, é porque você está investindo em outra. Ou porque você está investindo em ser mãe, ou porque você está investindo em descansar, ou porque você está investindo em outra área da sua vida. Nós somos plurais, nós não somos, eu não sou apenas veterinária. Eu sou mãe, eu sou esposa. Então vai ter momentos, eu não me cobro tanto. Tem momentos que eu digo assim, vou parar. A empresa, o curso está vendendo menos agora, estou chamando menos aluno, posso ter momento que eu vou fazer isso, que eu vou dar uma descansada, não vou abrir turma. Ah, vai ter momento em que eu não vou para o consultório. E tá tudo bem. O que importa é a gente se acolher também, a gente não ficar se cobrar tanto. Então eu diria isso para as pessoas também, que elas tenham um pouco mais de paciência, sejam mais gentis consigo próprias, para entender o seu momento. Que você, quando estiver na sua plenitude, você volta a oferecer o que tem de melhor. Que, aliás, isso é uma vida bastante lucrativa, né? Exato. Isso é o lucro da Isso vida. é o lucro da vida. Ô, minha amiga, muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu que Foi agradeço um também momento muito muito o seu especial. convite. A sua história é muito bonita, muito inspiradora. E não podia faltar aqui, né, no nosso Rota do Sucesso. Sigam lá o Rota do Sucesso, hein, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E é isso aí, sigam o canal. Doutora, me diga aí onde é que as pessoas podem te encontrar. É o arroba doutora Carolina Santoianni. Doutora ponto Carolina Santoianni. Boa. É isso, pessoal. Então, até a próxima. E é isso.